Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não tem nesse painel, o link está aqui na descrição. Newcastle e Aston Villa. Aston Villa vem como azarão pelo fato do Newcastle estar numa race excelente. 5 vitórias nos últimos 5 jogos, porém vale destacar que nos últimos 10 jogos o Newcastle só venceu 5, ou seja, essa race do Newcastle ela é muito respeitada pelo mercado por conta dos últimos 5 jogos. Depois da Copa, quem acompanha aqui o canal sabe que o Newcastle oscilou muito depois da Copa, estava indo muito bem no campeonato inglês e oscilou bastante. Aqui nesse mercado que eu vejo bastante valor é um lei Aston Villa, ou seja, que o Newcastle vença ou empate esse jogo, pelo fato do Aston Villa estar jogando em casa e o Aston Villa não é um bom mandante. O Aston Villa é o 8º colocado comparado na classificação apenas jogando em casa e na classificação geral é o 6º colocado. O Aston Villa é um time que faz poucos gols, aqui over 2,5 FT tem 50% dos jogos e o Newcastle também over 2,5 FT 40% dos jogos. Porém o over 1,5, 100% dos últimos 10 jogos do Newcastle foram over 1,5 e 90% dos últimos 10 jogos do Aston Villa foram over 1,5. Então eu acredito que deve ser um jogo de poucos gols, de 1, 2, 3 gols no máximo, e o Newcastle deve vencer ou empatar. Aston Villa deve jogar mais fechadinho, tentando buscar o contra-ataque. Então, leia Aston Villa e back a over 1,5 FT, uma odd de 1,34. Ela é muito esmagada, porém, pelo histórico, essa odd deveria estar abaixo de 1,10. E aí, Chelsea e Brighton. Brighton vem como uma grande surpresa, muitos problemas de arbitragem. Se não fosse os problemas de arbitragem, acho que o Brighton teria uma posição até melhor. O Chelsea vem de meio de tabela, sem incomodar ninguém. O Chelsea não tem um time que tem animado o seu torcedor, vem com orçamento milionário e não está fazendo uma sequência boa. Por incrível que pareça, o Chelsea jogando em casa não é favorito para essa partida. Muito por conta de que o Chelsea não tem objetivo nessa partida, não corre risco de cair, não consegue pegar uma vaga na Champions League, então acredito que deve ser um jogo sem muita vontade de ambas as equipes. O Brighton não vai se expor tanto jogando fora de casa, então o scalp aqui no under 2,5 FT é bastante interessante, até porque essa odd aqui ela deveria estar por volta de 1,54 pelo histórico, porque você tem só 2 dos últimos 10 jogos over 2,5 FT do Chelsea e 5 dos últimos 10 over 2,5 FT do Brighton. E aqui o que me anima muito é que o Chelsea, que é o mandante, que provavelmente é quem vai ditar o ritmo, não tem nenhum gol feito e nenhum gol levado nos primeiros 15 minutos de jogo. E o Brighton também leva muito poucos gols e faz poucos gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Também outro ponto interessante, a média de gols do Chelsea é abaixo de 2 e a média de gol do Brighton é abaixo de 2,5, é 2,40. Coeficiente de variação um pouco alto, porém abaixo de 0,5 já passa a ser já uma odd interessante para fazer scalp. Nos primeiros 10, 15 minutos você vende essa posição com uma correção bastante interessante. Everton e Fulham. Fulham vem como também uma boa sensação nesse campeonato, um time recém-subido, né? Um time que vem jogando bem fora de casa, 8º colocado jogando fora de casa, 10º colocado na classificação geral, mesma lógica, não são times que fazem muitos gols. Você pega aqui a média de gols do Everton 1,40, uma coeficiente de variação abaixo de 0,4, que já passa a ser interessante. Então, scalp no under 2,5 e buscar o over 1,5 FT, não para ficar até o final do jogo. Talvez o over 1,5 FT para você sair no cash out ou fazer uma free bet antes de sair o segundo gol, tá? Sai o primeiro gol, essa odd deve cair. Se o Everton fizer esse primeiro gol, esse over 1,5 FT deve bater facilmente, que a defesa do Everton é péssima. Se não fosse o Pickford, o Everton teria tomado muitas goleadas nesse campeonato inglês. E aí, Tottenham e Bournemouth. Tottenham vem com o técnico interino, o Conte saiu, o Tottenham não vem jogando essa bola toda, né? 4 vitórias nos últimos 10 jogos, 5º colocado, tentando brigar pela Champions League, e não acredito que o Tottenham vai golear essa partida. Até pelo fato que o Tottenham não goleou nenhuma dos últimos 10 jogos e o Bournemouth só sofreu uma goleada, uma nos últimos 10 jogos. Então, lei goleada Tottenham a 6,60, acho uma odd bastante interessante.
Manchester City e Leicester. Manchester City vem voando, 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Manchester City venceu o primeiro confronto contra o Bayern de Munique na Champions League, agora está um pouco mais leve, está com um jogo a menos que o Arsenal no Campeonato Inglês. Se vencer essa partida, fica 3 pontos do líder Arsenal, que já estava com uma vantagem um pouco melhor. O Guardiola dificilmente vai perder essa partida. O Leicester briga para não cair, é um time fraco, jogando fora de casa tem surpreendido aqui, 12º, porém Manchester City vem com uma máquina e vem amassando todo mundo. Média de gols altíssima, eu adoraria entrar aqui no over, porém a odd já está muito esmagada. Então, para mim, back Manchester City é uma odd baixa, 1.18, porém eu fico bastante confortável. Manchester City deve ficar com a posse de bola, deve ficar no campo de ataque do Leicester e o mercado dificilmente vai fazer essa odd oscilar para cima, tá? West Ham e Arsenal, líder do campeonato. Arsenal precisa vencer a qualquer custo, precisa marcar gols. O West Ham e o Arsenal são dois times que têm uma média de gols interessante, acima de 3. 8 dos últimos 10 jogos do West Ham, over 1,5. 9 dos últimos 10 jogos do Arsenal, over 1,5. Over 1,5 aqui, 1.29 é uma odd interessante, baseado no histórico. E também um lay West Ham, ou seja, que o Arsenal vença ou empate essa partida, pelo fato de que o West Ham não tem nada muito o que almejar nessa partida. O West Ham não corre risco de cair e também não deve pegar nem classificação na Champions League, nem na Europa League. E aí vamos para o Campeonato Espanhol, Cádiz e Real Madrid. Real Madrid também venceu o primeiro confronto da Champions League. Under 2,5 FT, pelo fato da falta de interesse do Real Madrid nessa partida. O Real Madrid não briga muito para o Campeonato Espanhol, o Barcelona é líder isolado, o Real Madrid tem chances matemáticas, porém bem improváveis de vencer. Under 2,5 FT acho interessante, pelo fato de que o Cádiz também não está brigando por nada, nem o Real Madrid, e lei goleada Real Madrid, pelo fato de que o Real Madrid só goleou 2 dos últimos 10 jogos e o Cádiz só teve uma goleada nos últimos 10 jogos. Média de gols dos dois times é abaixo de 2,5, então fico bastante confortável com essa entrada que vou buscar no live, tá? Aí, Getafe e Barcelona. Getafe 15º, Barcelona líder isolado, 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O Barcelona vem aqui com uma odd de 1.64, quase boa para back, porém jogando fora de casa. Prefiro entrar em lei Getafe e também em lei goleada, pelo fato de que o Getafe é um time que gosta de ficar com a posse de bola. Ele tem uma filosofia de jogo mais parecida com o posse de bola, com o estilo de jogo do Barcelona. Obviamente não tem os mesmos jogadores, porém é um time que toma poucos gols e faz poucos gols. Então o lei goleada eu acho bastante interessante também, lembrando que o Getafe não aplicou e nem sofreu nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Então acredito que essa odd aqui é bastante interessante. Atlético de Madrid e Almeria. Atlético de Madrid vem no estilo do Simeone, jogando sem vontade, jogando sem agressividade. Para mim não vejo outra coisa além de lei goleada e under 2,5 FT. Por que eu não coloquei lei goleada? Porque o Almeria é um time péssimo. O Almeria é o último colocado na classificação geral como visitante e o 16º colocado na classificação geral. É um time que tem uma média de gols muito alta, 4.25. Então, por mais que eu não goste do estilo de jogo do Simeone, o Atlético de Madrid pode desencantar aí por conta da fraqueza do adversário. Então, o scalp under 2,5 é o que eu tento buscar caso o Atlético de Madrid jogue no padrão já esperado de Simeone, de comportamento covarde, um time que não tem vontade de vencer, tem mais vontade de não perder do que de vencer. E aí, campeonato italiano, Napoli e Verona. Napoli perdeu o último jogo da Champions com o Milan, porém o Napoli vem muito bem no campeonato italiano, ainda líder isolado, deve querer segurar esse scudetto. Acredito que back Napoli não tem muita conversa. O Verona é o 18º colocado na classificação geral, 20º, último colocado na classificação como visitante. O Napoli vem numa campanha muito boa e um back a 1,58 vejo bastante valor. Bologna e Milan. Milan acabou de vir aqui da Champions League, porém está em 4º colocado no campeonato italiano. O Milan precisa garantir essa ida para a Champions League porque, vamos ser sinceros, é muito difícil o Milan vencer essa Champions League aí com o Manchester City, com o Bayern, com o Real Madrid.
e o Milan vai ter que cravar essa vaga pelo campeonato italiano. Então, Lei Bolonha, acho uma odd bastante interessante aqui, pelo fato de que o Milan vem numa race instável, porém jogando fora de casa. O Milan, ele é muito parecido com jogando dentro de casa também, né? Classificação geral quarto e jogando fora de casa em sexto colocado. Acho interessante pelo fato do Milan já ter tirado um peso das costas de ter vencido o Napoli na Champions League, e também o ponto aqui que é muito importante é o confronto direto, né? O Bolonha não venceu nenhuma dos últimos confrontos diretos contra o Milan, então é uma entrada aqui que eu vejo com uma segurança bastante interessante. E aí, por fim, Sassuolo e Juventus. Juventus, sétimo colocado, tenta brigar por uma Champions League, porém muito difícil vai conseguir. E acredito que pelo estilo de jogo do Juventus, acredito que lei goleada é uma odd interessante, é uma odd extremamente alta. Sassuolo é um time que faz e toma poucos gols, média de gols aqui de 2,20. Juventus também com uma média de gols de 1,75. Eu acredito que lei goleada pode ser uma entrada interessante, tá? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Segue a gente no Instagram, Telegram, para você receber isso daí na palma da sua mão. Já já o Telegram vai ser pago, aí depois não adianta chorar. Por enquanto, você entrar agora é vitalício. Vitalício, você fica recebendo esses palpites aí na palma da sua mão, tá bom? Forte abraço, até a próxima.